Bem-vindos. Mais um episódio do Manas Pop. Hoje eu tô aqui com um ator que ele é assustadoramente absurdo de ator. Eu sei que ele escreve, que ele dirige. Eu já vi várias coisas dele. Você hoje vai acompanhar o Rafael Primo. Bem-vindo! Tô feliz de estar aqui. Obrigado. Taurino! Amo os taurinos. Já comi bastante pirulito aqui. Pode comer. À vontade. Que bom. Eu tô muito impactada com o seu último trabalho, A Herança. Uhum. Eu fiquei muito presa no que estava acontecendo, no que você estava fazendo. E só quando eu vi o Pâmio te imitando, que eu falei, caramba, olha a energia que esse ator coloca nisso tudo. Porque não dá pra descolar assim, né? Não é tão rápido, mas quando o Pâmio vai lá, eu falo... "Ah!" Fala desse personagem, por favor. Pois é, menina, fui convidado super em cima da hora para fazer essa peça. Eles já tinham feito algumas leituras, eu acho. O Zé Henrique de Paulo tinha trabalhado com o Zé Henrique 10 anos atrás, se não me engano. E a gente tava se namorando para trabalhar juntos de novo há bastante tempo. E aí, acho que foi num sábado à noite, ele me ligou e falou, Rafa, eu tô num projeto aí e queria te convidar para fazer. Eu tava fazendo um monólogo que eu fiz no Rio e fiz um pouquinho aqui em São Paulo, que chama Baby, Você Precisa Saber de Mim. Que é uma história bem pessoal que eu fiz, que eu desenvolvi durante a pandemia e que eu fiz umas apresentações no Eva Herz e fiz lá no Sesc no Rio. E eu tinha um patrocínio para voltar para São Paulo. E 2 semanas antes dessa ligação, o patrocínio caiu. E aí eu fiquei a ver navios, porque eu tava com a minha agenda comprometida com isso. E ele me ligou. E eu falei, Zé, caiu um trabalho meu aqui, eu super posso, eu não sei o que é. Mas também, o que quer que você me chame, eu largo para fazer. Porque eu tenho uma dívida de gratidão muito grande assim, com o Zé Henrique, porque ele montou um dos meus primeiros textos e tal. Com esse texto eu acabei ganhando um prêmio. Qual texto que foi? O Livro dos Monstros Guardados. Ai, que legal. E aí eu ganhei o prêmio Shell de melhor autor. Eu fui o mais jovem a ganhar naquela época, né, meu? como melhor autor. E aí foi ele que quis montar esse texto. Porque, vou fazer um parênteses aqui, a gente já volta na história da herança. Era um texto que eu tinha escrito, a princípio para teatro. E quando eu mandava para as pessoas lerem, elas falavam, isso aqui é literatura. Outra pessoa falava, isso aqui é cinema. E eu levei para várias pessoas. E ninguém bancou aquela ideia. Eu engavetei, falei, bom, eu vou publicar como livro. Publiquei como livro. Aí, alguns anos depois, 5 anos depois, se não me engano, de eu ter mandado para o Zé Henrique, um dia ele me ligou e falou, Rafa, tem um texto seu aqui, que vai ter um edital e a gente está querendo montar. Pode? Eu falei, pode. Eu estava morando no Rio ainda. E aí eu vim para a estreia só, não vi nada acontecer. E aí eu cheguei para a estreia, agradeci muito a ele por ter montado, porque ninguém queria fazer aquele texto. E aí eu fui agraciado com a indicação ao Prêmio Shell naquele ano de melhor autor e ganhei. Então foi surpreendente, assim, porque foi uma coisa muito inesperada. Foi o primeiro texto seu? Não, eu tinha escrito algumas outras coisas já. Eu tinha escrito um outro texto antes desse que o Zé tinha dirigido também, que foi uma primeira peça que eu fiz assim na vida. Eu tinha feito um curso com ele, eu não lembro se foi um curso ou a gente chamou ele para dirigir, enfim. E de lá vem essa nossa parceria. Mas a gente ficou muitos anos desencontrados, assim. Eu fazendo minha carreira e ele fazendo a carreira dele. E há muito tempo a gente se encontra e fala, vamos em algum momento a gente se encontra. Rolou na herança. Eu peguei o texto, ele me mandou acho que num sábado à noite, e na segunda-feira eles iam fazer a primeira leitura que eu não sabia que na verdade já era o primeiro dia de ensaio. Uhum. Então eu li, ele falou, um texto longo, se você não conseguir ler tudo. Eu falei, texto longo, tá bom, leio. Eu não imaginei que fossem 6 tipo 1 horas. hora e meia, né? Exatamente. Aí eu sentei na frente do computador e comecei, e eu virei a madrugada lendo. Porque eu fui lendo, fui me interessando por aquilo. Você ainda não sabia qual era o seu personagem? Não, ele tinha me falado que era o Toby. Tá. E aí eu fui lendo um pouco mais com foco no Toby ali, porque eu tinha que meio que fazer uma leitura que ia rolar na segunda-feira. E eu achei super interessante o personagem sem entender direito o contexto todo da obra, porque eu não tive tempo de ler com profundidade ou com atenção mesmo tudo, né? E aí eu fui fazer a primeira leitura na segunda-feira, que já era um ensaio e eu não sabia. Então acho que eu tava meio que em teste ali com o grupo, não sei. Porque todo mundo já tinha feito essa leitura e eu fui o último a chegar. E foi incrível, assim. Do bolo, né? Foi incrível ele ter me chamado para esse personagem, porque realmente é um personagem muito fora da curva das coisas que eu já fiz. E eu achei muito legal ele ter visto essa possibilidade de eu fazer esse personagem,
porque eu sou zero aquela energia, né? Eu sou muito mais calmo que aquilo. E é um personagem incendiário. Então, na verdade, eu usei essa palavra porque num dos textos do Tolkien ele usa isso mais pro final, assim. Então, eu comecei a construir o personagem a partir dessa palavra, assim. Então, incendiário. Eu queria fazer um cara que fosse incendiário, que começasse muito solar e que terminasse muito soturno, né? Então foi isso. Foi um convite inesperado e que eu amei, assim. Foi um processo bem difícil de construção, porque foi muito rápido também. Então tinha que resolver os meus problemas ali de cena de uma maneira muito imediata, né? E o legal do Zé é que ele dá uma liberdade total, assim. Eu acho que durante os 2 meses de ensaio, ele poucas vezes, sabe, veio e te deu dicas ou coisas. Ele deixa você totalmente livre para você propor. O que tiver muito fora do eixo, eu acho que ele vai acertando, assim. Então é uma delícia, né? Porque se for dando corda, eu vou indo. Aí uma hora eu falei para ele, Zé, por favor, se eu tiver indo demais, você puxa esse balão, por favor, porque eu vou indo, assim, né? Porque às vezes eu não sabia se eu tava, sei lá, sendo over em alguns lugares indo um pouco demais, entendeu? Na maluquice dele, eu falei, eu vou com tudo, e aí depois você vai me tocando a real aí. E assim foi. É muito poderoso. Você, quando acaba a peça, a gente entende que é muito diferente de você, né? Porque você é calmo, é taurino, né? Mas... E o Tolkien, ele é muito... Uau, é isso, a palavra é muito bem colocada, né? Ele é um incendiário, né? Ele é um incêndio, né? Ele é um... Você fala, meu Deus! E o melhor de tudo é que eu me enxerguei naquele personagem, outras pessoas com certeza, porque a gente tem um pouco de todos os personagens da Herança, Sim. né? Acho que a gente assiste a Herança e fala, nossa, quantas vezes eu sou o Tolkien, eu faço isso, e a minha vida foi por esse lugar, e daqui a pouco eu já sou o Eric, e eu sou o outro personagem. E quando o pessoal falou assim, você sabia? O ator, ele quebrou a perna. Eu falei, mas ele fez? Fez. Eu falei, como que ele fez com a perna quebrada? Porque é um negócio com as 2 pernas, com uma perna quebrada, Rafael. Foi. Fala disso. Cara, eu não sei como eu fiz, eu não pensei pra fazer. Quase Como que inconsequente. você quebrou a perna? Foi assim, a gente ensaiou durante 2 meses e a gente executava uma cena, eu e o André. Tem uma cena que eu agarro ele, que eu assedio e que ele vai se descolando de mim e que a marca é ele me empurrar. E a gente ensaiou isso durante 2 meses e nunca tive nenhum problema. Até porque a gente meio que coreografou um pouquinho, sabe? Essa queda, eu caio direto em cena e eu nunca me machuquei. E aí, nesse dia especificamente, a gente fez 2 apresentações antes de estrear. Fez com o público para dar uma aquecida, para entender como era o espetáculo. A gente abriu para ensaio aberto gratuito. Então a gente tinha a casa cheia. E aí, na segunda apresentação, na véspera da estreia, nessa cena que ele ia me derrubar, a gente se posicionou de uma maneira um pouco diferente. Eu também estava com um figurino que era novo e o piso novo do teatro. Eu não sei o que aconteceu, a gente acha que o tênis, quem viu o meu tênis colar no linóleo. Tinha umas fitas assim, ele meio que colou. Na hora que ele me empurrou, meu pé ficou. E aí eu vi a sola do meu tênis, assim. E aí, na hora eu senti uma dor horrível e botei o pé no lugar. Eu ouvi fazer um pac e continuei. O André olhou pra mim e falou assim, em cena ele fez assim, tipo, para, né? Uma cara de para. Eu fiz assim, vamos. O Zé gritou de lá de cima, mas eu nem ouvi. Quer parar? Eu nem ouvi. E a gente foi. Aí eu fui pra coxia, na outra cena, o Zé veio. Quer parar? Daí eu falei, Zé, tem 400 pessoas, vamos até quanto eu aguentar. Se eu não aguentar, eu te aviso. Dele, tá bom. Aí eu peguei um pedaço tinha um pano lá, eu rasguei, amarrei no pé, botei de novo o tênis e terminei a peça. Aí numa das cenas até que eu fui apoiar no chão, porque eu não tinha dimensão do que tinha acontecido. Eu achei que tivesse, sei lá, destroncado o que eu fiz ali no pé torcido. Na hora que fui apoiar, eu senti o pé assim, sabe? Meu Deus. Bom, eu fui pôr no chão, fez... Eu falei, eita, minha Nossa Senhora. Aí terminei meio me encostando nos móveis e fiz. Aí fui direto pro hospital, aí eu quebrei em 2 partes o meu tornozelo e rompi o ligamento. Você aguenta muito dor. E aí, pois Porque é muita dor. Só o próprio ligamento, meu Deus. Acho que é o calor do momento. Eu não senti tanta dor, sabe? Assim, eu senti uma dor de que tinha me machucado, mas não era uma dor assim de uma torção muito grande.
Aí o meu medo era não conseguir fazer, né? Porque a gente tava à véspera da estreia da produção também. E aí eu peguei um médico péssimo no hospital que me deu a notícia. E ele falou, olha, se você tiver que operar, você vai ter que operar agora. Ou então eu fiquei rezando para não ter que operar. Aí eu falei para ele, eu tenho que operar? Quando chegou a coisa, ele falou, olha, você tem a opção de operar ou de engessar. Eu falei, então eu vou engessar. E aí foi isso, aí eu botei uma... Só que eu falei pra ele, não posso engessar. Porque ele falou, você vai engessar hoje, eu engessei no dia. E no dia seguinte eu precisava fazer a peça. Daí eu coloquei aquele RoboFoot, muleta, e fiz, sabe-se lá Deus como. Aí no dia da estreia eu pedi pros atores, pro Zé chamar os atores antes, pra gente passar mais ou menos as marcas das minhas cenas pra eu entender o que eu não conseguiria fazer. Então eles colocavam uma cadeira pra mim num momento, eu não conseguia se sentar no chão, por exemplo. Eu conseguia ir pro chão, mas eu não conseguia ir do plano mais alto pro mais baixo direto. Tinha que ter um... Então, assim, nas cenas que eu caio, tinha alguém pra me segurar e eu ir pro chão. Enfim, a gente deu o nosso jeito. E foi. E eu fui me cuidando durante esse processo, eu só fazia a peça. Eu ia pro teatro, fazia, voltava pra casa, punha o pé pra cima e nada, não me mexia em casa. E fiz 2 meses assim. E deu certo. As pessoas, eu fiquei até com medo, porque aí teve alguém que escreveu no meu Instagram, ai, saudades do Toby de muleta. Até apaguei o comentário de raiva. Louca! Sai daqui, sai daqui, né? sai daqui, não quero a muleta. Saudade. Mas a gente não sabe o que aconteceu. Foi um... Mas, ao mesmo tempo, eu não sou um cara muito que acha problema nas coisas, sabe? Assim, eu tento encarar do jeito que dá a situação. Eu não ia deixar de fazer a peça. Eu não tinha como deixar de fazer, a não ser, claro, que fosse uma coisa que me causasse um risco de vida. Então, vamos fazer assim? Vai fazer assim. Aí eu falei, Zé, vou fazer do jeito que dá, pode ser? Ele falou, faz do jeito que dá. E é isso. E eu fiquei muito frustrado, assim. Eu lembro que depois que acabou a apresentação de estreia, eu abracei o André, que ele estava na coxia, e eu tive uma crise de choro, porque foi uma mistura de desespero de ter que estrear daquele jeito e de frustração também, porque eu não tinha certeza, né? Eu não conseguia executar exatamente as coisas que eu tinha ensaiado durante 2 meses, uma peça de 6 horas, né? Mas aí também eu não sofri nunca mais. Fiz assim mesmo, eu suava, saía minha camiseta, eu trocava 4 vezes de camiseta durante a peça, porque tem um esforço físico já do personagem e tinha um esforço extra de me carregar de muleta, né? Mas é isso, acho que virou história pra contar e tá tudo certo, assim. Acaba que é bonito, né? Que você fala, consegui. Não, dá uma sensação de orgulho, assim, sabe? Também, de tipo, cara, eu venci uma situação bem adversa, eu acho. Na hora eu não pensei, na verdade. Pra não ficar com pena de mim, ai meu Deus, entendeu? Não tem que pensar. É bola pra frente, pega e faz e acabou. Depois resolve, depois chora. Sabe assim? Eu fiz uma peça que no elenco a atriz quebrou o dedinho também. E ela ficou de cadeira de rodas e ela também fez. A gente dava um jeito. O Xepa era marido dela e ele guiava a cadeira de rodas. Os colegas de cena super me ajudaram ali também. Tava todo mundo bem... foi uma estreia muito tensa, porque ficou todo mundo, imagina, um elemento muito novo. E a gente, quando voltou a ensaiar a peça... com medo até de você não poder continuar, exatamente, né? Eu acho que na hora eles sentiram muito... E aí, na hora da gente ensaiar, rolou isso, assim. Eles começaram a querer mexer em tudo pra me ajudar. E aí eu falei, quando a gente tava na terceira cena, que tava mudando tudo, na véspera da estreia, eu falei assim, gente, não vai dar certo isso. Por quê? Somos 13 atores, 12 atores em cena. Se todo mundo mudar tudo, na estreia, na véspera da estreia, vai dar ruim. Eu falei, vamos deixar o seguinte, só eu vou mudar. Se eu precisar de ajuda na hora, em alguma cena, pra me mexer, eu vou pedir. Porque se mudasse tudo, eu fiquei com medo de dar branco. Porque a gente, como ator, a gente usa da partitura corporal pra lembrar das coisas, né? Então eu já ia ter que mudar a minha partitura. Se todo mundo mudasse a sua, ia ser uma catástrofe, eu imaginei, né? Eu falei, então todo mundo continua executando como tá. Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir. E aí eu fazia sinal, tipo, pega a cadeira, sabe assim? E tá aqui, certo. Vem aqui me ajudar. E tá pronto. No personagem, né? Porque eu tô meio mandão mesmo. Então eu fazia isso. Então acabou sendo divertido, assim, tipo... Foi uma aventura. Aí agora a gente tá nessa segunda temporada. E aí eu tô fazendo sem muleta. Tô conseguindo me movimentar mais. E é isso. É um personagem muito complexo, né? Acho que é um dos personagens mais complexos que eu já fiz na minha carreira, assim. Mas é muito bom, é muito gostoso. 6 também. horas de peça, 6 de horas muleta, de peça. Parabéns. Porque eu assisti você sem muleta e é muito incrível. O esforço é muito gigante, né? A construção do corpo do seu personagem é poderosa. Agora de muleta, amigo, muito parabéns. Porque olha...
Porque o meu grande desafio nesse personagem... Eu não sei se tudo bem ficar falando do personagem, porque as pessoas não assistiram, não sei se vai ficar interessante. A gente já vai sinalizar. Mas depois qualquer coisa você vai cortando. Porque a construção do personagem, o que mais me deu pavor quando eu li, foi que nessa primeira leitura que eu fiz com o elenco, e eu não conhecia nada da peça, eles falaram assim, o seu personagem é o mais difícil, é o mais chato, é o mais insuportável. Porque ele tem, na primeira leitura, essa coisa de antipática, né? Uhum. Ele é muito antipático, porque ele tem uma coisa... ele é meio que o vilão, o anti-herói ali da história, né? Ele tem a curva descendente, assim, né? De construção. Então ele começa ambicioso e termina... E aí, o meu desafio foi, quando eu ouvi isso de todo mundo falando, tipo, o Tobey é péssimo, o Tobey é horroroso, o Tobey é não sei o que, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer esse cara ser legal, porque as pessoas não vão aguentar ver esse personagem por 6 horas. Então, meu maior desafio foi tentar fazer ele ser carismático dentro dos absurdos que ele fala, entendeu? Então, quanto maior o absurdo, mais leve é o que eu tentei fazer. Ele é super, eu acho. Para que a gente gostasse dele, para depois ter alguma piedade de quando ele começasse a, enfim... Sem entender, né? Por que tudo isso, né? Exatamente, Para quem tá chegando agora, a gente tá falando da A Herança. A peça está em cartaz no Teatro Raul Cortez. E essa pessoa maravilhosa faz o Tobey. Assistam. Quinta, sexta, sábado e domingo. Exatamente. São 2 sessões. Cada sessão de 3 horas. Tem intervalinho, dá para você fazer xixi, mas você vai ver que não precisa. Quinta-feira, a primeira parte. Sexta-feira, a segunda parte. Sábado, a primeira parte. Domingo, a segunda. É a sequência, tá bom? Quinta, sexta, sábado, domingo. E uma vez por mês... Uma vez por mês tem a dobradinha, né? Todo último sábado do mês a gente faz a jornada, que a gente chama. Começa às 3 da tarde, quem quiser assistir tudo junto, a gente começa às 3 da tarde e termina às 11 da noite, todo mundo junto. Fiquei pensando nisso, que rolou agora, né? Rolou agora. Meu Deus, a gente como que consegue, 4 semanas para se recuperar e já tem de novo. Como que consegue? Meu Deus do céu. Mas são que a gente... 6 peças num dia só, basicamente. Mas o público curte, porque você acaba vendo toda a trajetória da história, né? De uma vez, não cansa tanto, porque tem os intervalos ali. Não, eu não precisava nem de intervalo, eu não cansei nada. Pois é, as eu fiquei pessoas até falam... pega da vida, eu que eu falei, intervalo? Como assim? A gente não sabe, né? Porque pra gente passa rápido, porque a gente tá fazendo, tá brincando no palco. Então a gente nunca sabe como o público recebe, mas realmente eu não escuto, uma das coisas que eu mais escuto as pessoas falando é isso, eu não me cansei. E aí eu fico feliz, né? Porque eu acho que a peça tem isso, né? Ela tem cenas muito dinâmicas. Tem. As cenas mudam Ela muito. tem um tempo bom, né? Não é cansativo. É. Você consegue já ter um distanciamento do personagem ou ainda não? De que tipo? Olhar como o público olha, assim, como... enxergar assim como se estivesse assistindo, assim, olhar pro seu personagem e falar, uau. Eu não sei, eu acho que eu sempre acho que não. Acho que não, falou, eu não sei, eu acho que não. Não, eu acho que eu sempre trabalho com um certo distanciamento, né? Eu não misturo as estações nunca. Mas esse personagem passou muito, eu emprestei muito de mim pra ele, assim. Porque acho que era a primeira vez que eu falo desse tema que a gente retrata na herança, né, do universo LGBTQIA+, num palco. É a primeira peça que eu faço com temática gay. Então, tem muitos temas ali, na peça como um todo, que passam por mim, pela minha vida, pela minha história, por minhas dores, minhas vergonhas, meus sofrimentos e minhas alegrias também. Então, eu nunca misturo as estações, assim, sabe? Eu não levo esse personagem não levo mesmo pra casa, porque senão ia ser uma loucura. Mas, de uma certa maneira, é uma peça que a gente empresta muito da gente, né? Das nossas histórias. A gente sempre empresta um pouco pros nossos personagens. Eu tô agora numa fase da peça, estava até pensando isso, assim, porque eu, quando vou construindo e vou trabalhando, tem um período que eu tô construindo a peça que eu empresto mais energia e mais sentimentos meus pro personagem para usar em cena. Depois de um tempo, eu consigo reproduzir isso, porque eu executei daquele jeito usando um sentimento real, né? Então, por exemplo, eu vou acessar minha melancolia, então eu busco aqui de coisas minhas, vivências, empresto para aquela situação, como aquele personagem reagiria dentro daquela situação. Então, de uma certa maneira, eu tenho um desgaste emocional porque eu estou buscando um pouco no meu repertório.
Depois que eu executei a partir do meu repertório, eu só vou reproduzindo o que eu já fiz, né? Então, me comportei, porque eu tô executando, mas eu tô gravando o que eu tô fazendo. Então, depois eu vou reproduzindo isso. Então, acaba que é uma coisa um pouco mais mecânica, Entendi. né? Você recheia um pouco com o sentimento, mas você faz de uma maneira um pouco mais fria, vamos dizer assim, né? Porque você já sabe que aquilo funcionou. Você investigou durante um mês fazendo, faço mais assim, mais assado, como funciona melhor? Assim, tá. Então registro aqui. Depois que eu monto esse repertório, eu vou reproduzindo, né? Então o desgaste é menor, o desgaste físico e emocional para fazer. Rafa, quando eu pergunto do distanciamento, acho que eu não fui clara, é tentar enxergar como a plateia enxerga vocês? Não. Tipo, não consegue ainda, Zero. Né? Zero. Por isso eu falei, não Zero tem. Não tem, porque... Quem sabe quando a herança acabar, né? Daí um mês depois vocês assistam lá, tipo, não sei, eu não sei, né? Eu não vi nem a filmagem da herança, eu não sei nem como bate, assim, como espectador mesmo. Eu fico com medo de me ver fazendo. De me julgar e fazer escolhas erradas a partir de querer de mudar coisas, alguma coisa, mudar coisas né? a partir de coisas erradas, entendeu? Entendi. Da vaidade, de olhar e falar, eu tô fazendo mais assim, aqui eu podia estar mais assim. Então eu tento não, mas em algum momento eu quero assistir essa peça, porque a gente tem uma versão filmada, interna, que o Bruno até assistiu, acho que pra segunda temporada. E eu falei, Bruno, eu não sei se eu tô preparado pra ver ainda eu fazendo esse personagem tão catastrófico. Que é assim. difícil, né? Principalmente no teatro, né? Que é mecânico, tem essa coisa de reproduzir todo dia, mas a plateia torna aquilo vivo, diferente toda a apresentação, né? Sim. Rafael, meu Deus do céu. O seu Toby, quantas vezes eu tô na plateia e vejo a pessoa aplaudir, gritar e dar um uhul. não tava rolando uma cena de comédia, era uma cena assim, como se houvesse uma identificação daquilo que tá acontecendo. Chegava ali em você? Vocês percebem a assim? gente percebe, Tem dias que a plateia compra mais o Toby, fica mais do lado dele na relação com o Eric. Tem dias que ela torce mais pelo Eric, assim. Mas eu recebo muito feedback depois, assim, da peça. Porque o Toby, ele entra na jornada dele que envolve droga, depois, né, ele começa de leve, com bebida, depois vira droga e tal. E quando acaba a peça eu recebo uns feedbacks bem emocionados, assim, sabe? De pessoas que perderam amigos, ou pessoas que estão vivendo isso, assim, eu não posso nem entrar nessa seara porque eu já quero chorar só de contar. Eu também. Mas chega no final, assim, teve um cara que me abraçou e falou, eu sou o Toby, me ajuda. Eu falei, você tem que se ajudar. Então tem isso, assim, sabe? Apesar do meu personagem não passar tão perto da questão, por exemplo, do HIV, que é, acho que a temática mais forte e potente dentro do espetáculo, ele fala sobre seres humanos, gays, nesse caso, mas de pessoas que se perdem, né, no caminho da vida, né? Ou pela ambição desmedida, no caso do Toby talvez seja isso, ou por não investigar seu lado escuro, né? Suas próprias dores, seus próprios demônios ali. Ele quer ser uma pessoa que ele não é, né? Quantos de nós não queremos ser o que a gente não é? A gente é ator, a gente acaba sendo o que a gente não é o tempo todo. Mas é meio isso. Então ele acaba se perdendo ali no caminho das drogas. E a herança tem uma coisa muito legal que eu acho que discute sobre a questão dos homens gays, assim, e que sempre foi muito... sempre foi um lugar de muito questionamento dentro de mim, assim, sabe? Porque eu tive muita dificuldade de me identificar e me orgulhar da comunidade gay porque eu não me identificava com ela diretamente, né? Eu sou de uma família super conservadora, sou do interior, então eu me descobri gay ou bissexual muito tarde, porque eu não tinha referências. Então é isso que a gente fala sobre o modelo, de você ter modelo. Então os gays da minha cidade eram pessoas que eu olhava e falava, bom, eu não sou assim, eu não gosto de Madonna, eu não gosto de Cher, eu não tinha os clichês gays dentro de mim. Então eu falava, então eu não sou, né? Porque eu também não queria ser, porque eu sabia... Cria um estereótipo, né? Exatamente. Então foi quando eu vim para São Paulo que eu fui quebrando um pouco esses estereótipos e olhando um pouco para mim, entendendo um pouco mais a minha pluralidade, a minha diversidade sexual. E eu li um livro de um cara muito recentemente falando sobre isso, sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de se orgulhar,
que na verdade elas não necessariamente precisam se orgulhar, que talvez o caminho seja mais difícil você chegar direto nisso, mas você vencer a sua vergonha, que é o oposto do orgulho. Então, o processo de você vencer a vergonha que a gente carrega é um processo árduo e é um processo que precisa ser feito durante a sua vida, né? Então, ele separa, ele cataloga de uma certa maneira, ele teve pacientes gays e ele cataloga em 3 fases. É a primeira fase, que é a fase que você vive no armário, em que você não sabe, ou que você não conhece, ou que você não quer revelar, ou que você não tem a menor ideia do que você seja. E aí você vai criando um novo personagem para você, socialmente, né? Então, eu não vou fazer assim, não vou me comportar assim, não vou me vestir assim, porque eu não posso ser descoberto. Isso é feio, as pessoas vão no bar. Eu fiz agora há pouco tempo um curso de hipnoterapia. Eu sou um hipnoterapeuta formado. E aí, num dos intervalos, eu fui almoçar com os caras da hipnoterapia e eles falaram, não tô nem contando pros outros que eu tô fazendo hipnoterapia, que isso é coisa de viado. Não, também não tô contando, porque vai pegar mal as pessoas saberem. É esse mundo que a gente vive, entende? Não é um mundo que a gente, essa bolha que a gente vive, que tem algum discernimento. Não, eram pessoas do Brasil inteiro ali conversando na mesa do meu lado. E de novo eu senti aquela sensação de quando eu tinha vergonha de ser quem eu sou. Porque para eles era a pior coisa que eles podiam ser comparadas no mundo, era isso. Era o que eu era. E eu tava na mesa com eles, e eles não faziam a menor ideia disso. E eu fui para casa e falei, gente, eu não quero voltar nesse curso amanhã. E eu falei, não, já passou essa fase. Eu quero voltar para esse curso e vou conversar sobre isso. Porque eles não têm noção do que eles estão falando. E aí eu chamei o coordenador do curso e falei, olha, aconteceu uma situação comigo, isso. E se vocês estão formando terapeutas, hipnoterapeutas e pessoas que vão lidar com outras pessoas, um comentário desses não é bem-vindo. Porque eles me empurram de novo para dentro da minha vergonha, né? Porque mais uma vez eu queria sair daquela mesa. Eu falei, imagina se eu revelo para essas pessoas que eu sou gay. Elas estão almoçando se eles têm vergonha de contar. Você entende o lugar que a gente vive? Então, é como que você vence isso. Então, depois dessa primeira fase, tem a fase de você aceitar, de você ir para o mundo. E aí esse cara, que é esse psicanalista, ele fala que é aí que eu tô voltando, né, tô batendo um pouco nessa tecla, porque namora muito com o personagem do Toby. Que é aí que muitos homens gays se perdem. Porque ou porque você não viveu aquilo na sua adolescência, então você é hipersexualizado, você se joga nas drogas, você é um adolescente tardio, porque você não amadurece. Você quer viver coisas que você não viveu porque você não teve a chance de viver. Então, vou pra balada, vou sair beijando todo mundo, quero transar com todo mundo. Por quê? É um comportamento de adolescente. E a maioria dos gays, ou uma grande parte delas, não consegue sair disso. Porque eles estão fazendo uma compensatória, né? Eles estão fazendo uma compensatória de afeto. Eu não tive esse afeto aqui na minha infância ou na minha adolescência, e eu estou fazendo uma compensação disso. E aí, quando você emburaca nisso, e ainda sendo anestesiado pelo consumo excessivo de álcool, de droga e tudo, que é o que acontece um pouco com o Toby, que quando você não olha para si mesmo, é um caminho sem volta, né? E é um caminho que ele fala uma coisa que é super interessante, assim, que ele fala que os gays são os melhores decoradores, são os melhores figurinistas, eles são encantados com a beleza, porque eles são especialistas em esconder a parte feia, porque a gente foi ensinado a esconder com a coisa bonita o nosso lado feio, né? Então a gente se tornou um especialista em disfarces, em transformar o feio em uma coisa bonita. Então, é sobre essa vergonha que a gente carrega, que a gente precisa vencer para a gente chegar na terceira etapa, que ele convida a comunidade gay a chegar, que é um caminho de libertação, de você descobrir realmente que eu estou fazendo a harmonização facial, eu preciso ser o mais gostoso, o mais sarado do mundo, eu preciso transar com todas as pessoas que eu vou na balada, eu preciso provar todas as drogas do momento, eu preciso ver todas as séries do momento, porque eu estou escondendo a minha dor. Porque eu estou lidando com uma insatisfação de não ter sido querido, de não ter sido incluído, porque eu preciso ser o melhor. Eu preciso mostrar para o mundo que eu sou o melhor para eu ser amado. Então é uma necessidade de ser amado. Então quando você consegue entender isso e vencer isso, talvez a gente não seja tão ansioso. Talvez a gente não seja tão kamikaze, entende? E a gente consiga ser pessoas libertas disso, assim. E é esse o processo que vive um homem gay contemporâneo. E é isso que a gente precisa vencer e tentar descobrir o nosso caminho de
aceitação, né? De liberdade. Então, e o Toby não consegue. O Toby, de uma certa maneira, ele não olha para o seu lado escuro, ele não quer revisitar o seu passado. E uma das últimas frases do Toby na peça é isso, assim. Ele vai... antes do final trágico que ele tem, ele fala fugindo de si mesmo, fugindo da sua história, fugindo da sua vergonha. Exatamente sobre isso. Então, é muito simbólico. Esse cara que escreveu esse texto, ele realmente é muito genial. Muito genial. E tudo que você falou também. Caramba, né, Rafael? Como é urgente as pessoas assistirem essa peça, porque não só pessoas da comunidade LGBTQIA+, que são as pessoas que eu acho que são um público que já vai direto, né? Mas as pessoas heteronormativas, as pessoas que estão por aí, que... É o que eu sempre falo, vai assistir, não conto nada, porque é lá que você vai receber o impacto sobre tudo que a história de milênios e tal causou na vida de milhares, gente. Sim. Eu imagino, eu fico pensando quantas pessoas na hora que sai ali, olha pra vocês e ainda não são pessoas que... São pessoas que ainda estão no armário. Sim. Que não sabem ainda o que fazer, né? Não Por sabem conta como de fazer, tudo isso. como lidar, né? Você hoje, com a turma, né? Que você falou de hipnose, é isso? Isso. Eles pensam assim, são pessoas que vão lidar com seres humanos. Eles não queriam chorar nas sessões, porque não era uma coisa que o homem faz. Você tem ideia do quão retrógrado é isso? E o quanto é a machuca a própria comunidade deles. Sim, que eu falo, vocês têm noção como o machismo machuca vocês mesmo? Porque, porra, não poder chorar, não poder meu. chorar. Que momento vocês mataram essa criança que chorava? Exatamente. E aí é isso, né? São essas dores todas que as pessoas carregam e que elas não querem olhar para isso, assim. E a peça é muito bonita porque eu acho que ela convida um pouco as pessoas a olharem a comunidade e essas figuras de uma maneira um pouco menos estereotipadas, assim, sabe? Tem temas muito pertinentes, né? Que é toda a epidemia da AIDS, que a peça traz também. Porque nós, como... acho que isso permeia muito a nossa vida sexual, sempre. E o quanto esse estigma, ele também assombra a nossa vida sexual. Sim. Mas ainda assim, como ela sempre foi associada ao comportamento... É que usaram de vilão contra vocês, exatamente. né? Tipo, olha... Mas isso nos assombra também. Sim. Então, assim, o quanto um heterossexual, quando vai transar, pensa sobre a possibilidade de contrair HIV... perto de um gay que vai transar, entendeu? Na minha geração, todo mundo transa e tem medo do que está fazendo. Então, o quanto isso se reflete na maneira em que você, entende? Na liberdade que você tem na cama mesmo. O quanto isso te assombra. Você está transando, vou transar de camisinha porque eu posso morrer. Era isso que vendiam pra gente, entendeu? Então, isso permeia todo um comportamento e a maneira de você se relacionar, isso dentro de um relacionamento. Então, assim, o quanto isso está ligado ao seu prazer, né? O quanto isso está transando lá no meio e fala, eita... Por conta disso, isso não desliga, né? Exatamente. Você não, de algum momento isso torna rígido, né? Daí você fala, nossa... Exatamente. Você que é mulher entende o que eu estou dizendo, mas é isso. Tem esse lugar isso sempre permeou e ainda a gente entende, acho que por conta só da gravidez, porque a gente não entende porque o cara pode estar passando HIV ou a gente pra ele, porque já que eu não entendo por conta da gravidez, eu também posso ter o vírus e às vezes nem saber, né? Saber. Então, o quanto isso também a peça fala, né? Essa herança amarga que a gente tem, porque é você carregar isso para sempre, assim, é uma coisa que a gente, e que as novas gerações não estão atentas mais a isso também. Então tem um número crescente aí de contaminação de uma nova geração que, apesar da gente saber que tem todos esses tratamentos, esses remédios, ninguém gostaria de ter que tomar remédio o resto da vida, entende? Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar atento para evitar que isso se alastre cada vez mais, né? Sempre. Mesmo isso dentro da comunidade e também fora dela, né? Porque a gente sabe que não está mais restrito à comunidade, enfim, há muitos anos. Acho que nunca esteve. Eu acho que é só um vilão que colocaram de propósito, assim, sabe? Que as pessoas não sabem lidar com o diferente. Sim. Eu acho que o grande medo mesmo é das pessoas heteronormativas. Eles morrem de medo de que mudem alguma coisa que eles acham que é dessa forma. E o que você disse sobre... esse medo de estar na hora do sexo com seu parceiro, os meus amigos falam isso. Mas a gente faz exame sempre. E eu sempre me pergunto, nossa, eu nunca
paro numa conversa e falo que eu faço exame sempre. É muito louco, né? É muito Como louco. mulher, que eu não sei um cara hétero como que ele pensa, né? Sim. Mas muito provavelmente não, Não, porque muito provavelmente a gente não. tem aí os índices que as mulheres são muito contaminadas, então... Sim. É muito foda isso que você falou. É muito. A gente precisa de educação sexual e conversar com as crianças sobre sexualidade, sobre o que elas gostam, para que elas também olhem para os seus pais e os eduquem de alguma forma. Que às vezes, até nas crianças, a gente ouve: ah, mó gay, ah, mó isso, ah, mó aquilo. E daí você fala: mas isso não é ofensa, amor. Quando eu tô com as crianças, eu falo: mas isso não é ofensa. Falar do corpo, falar da sexualidade não é ofensa. Manda ele se ferrar. Se ferrar é ofensa, tá bom? E daí eles ficam tudo dando um tilt na cabeça, e principalmente os pais, que tipo... Isso é maravilhoso, você tá porque é falando? isso. Não é ofensa, cara. Não Fala, é ofensa. tá bom. Então você vai falar, sua hétero. Pode ser ofensa, mas pode ser ofensa, porque carrega um peso estrutural machista, capital do caralho. Então, poxa, você me chamou de hétero, mano. Que mancada, né? A gente tá rindo, mas é foda, né? É isso aí. Rafael, você acha que esse foi um dos trabalhos mais potentes, assim, até agora? Ah, eu acho que sim. Que te Eu colocou no lugar... Eu fico muito apaixonado pelos trabalhos que eu tô fazendo no momento, assim, né? Mas acho que esse realmente tem um destaque maior, assim, pra mim, na minha vida. Primeiro pela execução do trabalho, que é muito difícil mesmo. É uma coisa que eu não fico falando, porque fica parecendo, nossa, ele quer mostrar que é difícil. Mas não é, mas é difícil mesmo. É uma entrega de energia física muito grande para essa peça. Vocal muito grande, então eu faço um aquecimento, porque senão eu me detono. A gente fez uma gravação um dia à tarde de algumas cenas, porque eu faço sempre um aquecimento antes de fazer a peça, mas teve a gravação, eu falei, vou fazer as cenas aqui e tal. E eu já fiquei com, já deu uma rouquidão que tá comigo até agora. Porque é isso, eu tenho um volume de texto muito grande, eu brigo muito, eu tomo tapa na cara, tomo água na cara, dou soco. Tem uma coisa física que é além da emocional, né? Então, assim, que pra mim é um grande desafio, porque eu faço papel de 20, sei lá, 30 anos, eu não tenho mais essa idade, os meninos têm, mas eu não tenho, entendeu? Então tem que ter uma vitalidade ali que eu saio assim quebrado, com dor nas costas, torcicolo. Outra semana eu tava com torcicolo, daí a outra semana eu cheguei com dor nas costas. Falei, gente, não tem condição de continuar fazendo. Obrigada por essa doação. Quando que você pensou assim, vou ser um ator? Foi lá no interior? Foi lá no interior. Eu comecei a fazer teatro bem novinho, com uns 12 anos de idade, eu acho. Eu também. E aí eu lembro que eu era muito metido. Aí eu peguei, tinha uns livrinhos de teatro na biblioteca do colégio. E eu lembro que eu peguei... não foi Hamlet. O que foi que a gente... Bom, enfim. Eu sei que eu peguei um clássico, assim. Acho que foi Macbeth, foi. Ah, tá bom, né? Leve. Com 12 anos. E aí eu tinha uma amiga que chama Letícia. E a Letícia, na época, também era meio CDFzinha, assim. Deu que a gente começou. Falei, lê esse livro. Vamos fazer? Daí a gente queria montar Macbeth com 11, 12 anos no colégio. E a gente acabou montando a bruxinha que era boa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você for fazer um paralelo, né? Fazer um paralelo tem alguma coisa a ver. E aí eu comecei a fazer teatro lá. Depois eu fui fazendo teatro lá mesmo. Teve um grupo que foi dar curso de final de semana no interior. A gente não tinha muito acesso. Aí tinha um centro cultural da cidade. Foi um grupo fazer teatro. A gente fez umas montagens. A gente até chegou a apresentar aqui em São Paulo uma peça. Isso devia ter uns 13 anos. Aí eu parei de fazer teatro dos 13 aos 18, mais ou menos. Que eu dei uma abortada nessa ideia. E depois, quando eu vim para São Paulo, vim já para fazer teatro. Aí eu fiz Antunes, aí entrei no CPT, fiz faculdade de cinema. Já veio de cara e entrou no Antunes? Eu Caralho, você era bom Antunes mesmo. Não, eu acho que eu dei sorte também, porque naquele ano ele estava buscando atores novinhos, assim, ele estava montando As Troianas e em paralelo ele estava investigando um texto, que é um texto dele, que eu tenho, só eu tenho. Ai, que legal. Que chama Sodoma e Gomorra, que é a história de um garoto que mata os pais, bem leve. Então ele estava meio que já escalando, pensando um pouco nisso, assim. Então eu dei sorte, porque eu achei que eu ia prestar uns 2 anos. No primeiro ano que eu prestei, eu entrei. Eu tive até que parar, porque eu fazia Macunaíma, tive que sair do Macunaíma para conseguir dar conta de fazer o CPT. Você fazia Macunaíma lá no Macunaíma? É. Não acredito, eu também fiz Macunaíma. Eu fiz 6 meses, aí prestei o CPT, passei e aí tranquei. Fiz acho que aula com o Marcelo Lazarato, se não me engano. Aí eu entrei no CPT, fiquei lá, fiz Troianas, fiz
Prêt-à-Porter, que foi Demais. que foi uma formação assim, muito importante para mim, porque ele incentivava os atores a se produzir, escrever e dirigir. E ali eu aprendi a fazer isso, então eu faço muito isso na minha carreira. Ele tinha hoje em dia. muito isso, né? E tinha também, acho que, uma formação de levar cinema pra vocês, né? Eu enxergava muito cinema em tudo que o Antunes fazia. Tinha uma coisa muito, eu aprendi mais sobre cinema lá do que na faculdade de cinema, com toda certeza. Que demais. Era muito legal, porque ele te obrigava a ver filmes toda semana. Eles tinham uns filmes que só tinha lá, a gente não tinha acesso. Era muito legal, foi muito bom. E eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Eu peguei, acho que uma fase dele já mais macia, que ele super me tratava bem, não tive grandes problemas com ele lá. Aí saí de lá, fiz um pouquinho de Zé Celso, que eu não gostei, não me identifiquei com processo nenhum, nem um pouco. Depois fui pro Tapa, que eu gostei, foi legal, fiquei um tempo no Tapa, mas achava careta demais, eu não gostava dos textos que eles escolhiam para montar, não achava que... Acho super importante ter um grupo como o Tapa, que monta textos clássicos, assim, para você conhecer, em vez de precisar ler, você vai lá e assiste. Mas eu zero me interessava por aquilo, eu achava que tinham coisas mais modernas ou mais contemporâneas, eu queria contar outras histórias. Do seu tempo, né? Do meu tempo, ou coisas mais, enfim, releituras daquilo, assim. Mas foi muito importante, porque é legal você fazer também, né? Um teatro bem quadrado, conservador. Muito. Depois o Antunes, que era uma coisa já mais desconstruída, né? E ao mesmo tempo bem racional, através do racional que você constrói os personagens. E o Zé Celso, que era... Pega tudo isso e desmancha, tudo isso desmancha, toma o ácido, pega e faz. Então, foi muito interessante, assim. Foi uma mistura desses 3 grupos que gerou um pouco quem eu sou, né? Como artista, eu acho, hoje. Acho que é importante a gente, como artista, sempre tentar trabalhar o que a gente não entende. Eu hoje em dia já identifico onde são as minhas dificuldades como ator e eu tento ficar trabalhando o meu... Eu sou muito mais então eu gosto de fazer trabalhos que ativem o meu yang, que é um pouco o Toby, né, no caso. Então eu fico buscando coisas que ativem áreas diferentes, porque aí eu consigo também me experimentar, né, como pessoa também, né, mexer em gavetas que eu não costumo mexer na minha vida, assim. Então acho que é importante a gente, como artista, dar uma vasculhada nisso, assim, sabe, em lugares que são às vezes incômodos da gente mexer, né. A gente tem essa liberdade, né, eu acho que colocar em comparação a outras profissões, o ator consegue muito se curar e levar... Não é terapia, mas é terapêutico, né? Porque você olha e fala, vou mexer aqui, vamos ver o que dá. Vamos mexer aqui, vamos ver o que dá. E daí vai curando, vai adoecendo outras coisas, mas curando ao mesmo tempo, né? As pessoas que não pertencem ao meio sempre me falam assim, nossa, é muito ego, né? As pessoas são insuportáveis, né? Os atores são insuportáveis, que eu falo, gente, não. Eu não sei se eu tive sorte, mas assim, todos os trabalhos mesmo em televisão que eu fiz, eu tenho a sorte de ter pessoas muito incríveis do meu lado. Eu acho que a gente, como artista, acaba tendo a habilidade de... Tem um senso de empatia um pouco maior, porque você acaba tendo que vestir a roupa de outros personagens, né? Você acaba tendo que se colocar no lugar daquele personagem que muitas vezes você não... Nem sempre você comunga das mesmas ideias daquele personagem. Às vezes não tem nem a mesma oportunidade, né? Às vezes está muito distante. Às vezes você não comunga da mesma ideia ou daquele personagem, mas você precisa entender aquele personagem. Então isso ajuda a gente a ter um pouco mais de empatia pelo ser humano, né? Então eu acho que o teatro, apesar de não ser terapia, me fez um ser humano melhor, assim. Hoje em dia eu sou muito mais complacente, muito mais empático com as pessoas, porque vem um pouco desse estudo do ser humano, né? Que a gente acaba tendo que obrigatoriamente fazer, gostar. E é isso, né? Mas tem ego também, hein? Porque eu já peguei carro, já foram me buscar, falaram, vai passar aí pra te pegar, vai pegar uma outra atriz. A outra atriz andou quilômetros comigo, não falou bom dia. Eu falei, nossa, gente, eu não consigo. Mas e daí acho que desceu, eu falei, como você é linda, que parabéns. Eu falei, tem que elogiar essas pessoas, que elas devem ter uma insegurança. Total. E daí não quer falar. Não, é que muitas vezes, mas isso não é só na nossa profissão, né? Qualquer uma. Então, assim, se você for numa reunião de condomínio, você vai ver que tem gente que não te dá bom dia. Eu moro num prédio há 12 anos, com certeza tem alguém que nunca conversou com alguém, Então é o exemplo que eu né? sempre dou quando as pessoas falam, mas é muito... Eu falo, não, gente, é como qualquer reunião de condomínio, como qualquer outra profissão. Tem gente que é escrota, tem gente que é babaca, tem gente que é legal, tem gente que é incrível, tem gente que é Mas eu acho que tem muito menos.
O Você fato acha? é que tem muito menos. A gente é mais flexível, mais amável. Eu é o que acho. você falou. A gente é muito, muito mais... Sim. E porque a gente cura, a gente vai falando, a gente se dá a liberdade É, de eu falar, acho. tipo, você gosta disso? Sério? É. Vai se fuder. Não, que sei que lá. E daí tá tudo resolvido. É, Não é? Não eu sei, acho é que mais sim. solto. Me parece que sim. Parece que sim. Parece que sim. E escuta, Rafa, você estudou cinema, fez todas essas coisas e você falou que foi no Antunes que você começou a escrever e tal. Ganhou muitos prêmios, né, que eu vi. Não é uma coisa importante, eu acho que o ator, principalmente o ator que faz teatro, também em todas as outras vertentes. Só que você tem noção que eu tenho certeza que você vai ter muitas indicações com esse Toby? Meu Deus do céu. Deus te ouça, mas eu Deus não... te ouça, não é uma preocupação, não, mas você não sabe, quero me né? preocupar com isso, mas eu bem que espero, tomara que Deus Tomara, te né? escute nesse momento. Cara, amém. Mas eu acho que a peça, como um todo, merecia ser lembrada, merece, e espero que seja, porque eu acho que prêmio ajuda você a ter uma carreira mais longa, né? Pro próprio espetáculo. E prêmio, ou indicação a prêmios, elas são sempre muito bem-vindas na carreira de um ator inseguro. Então, todas as indicações ou prêmios que eu recebi, graças a Deus, recebi assim ao longo da minha vida, elas vieram sempre num bom momento em que eu estava me questionando muito sobre a minha própria habilidade, ou a minha própria carreira, ou a minha própria vocação, ou talento, sei lá. Eu sei que eu sou muito vocacionado por que eu faço, mas eu não sei se eu tenho talento, nunca vou saber. Mas eu sou muito vocacionado. Então, eu gosto muito do que eu faço. E eu acho que isso importa muito mais, às vezes, do que eu ter nascido com um super talento ou não. E essas indicações, ou um prêmio que você recebe durante sua trajetória, para mim, significam muito porque me fazem, sabe, ter um tapinha que eu nunca tive na minha casa. Nunca tive. A gente não tem isso, nem dos nossos colegas, nem dos nossos diretores, muitas vezes. De alguém falar, é isso aí, você está fazendo muito bem, você está no caminho certo. Então isso me faz fazer assim, tá, acho que eu não fiz a escolha errada, acho que é mais ou menos por aqui, né? Então, mais do que tudo, mais do que me deixar vaidoso com o meu trabalho, até porque nem sempre abre portas. O primeiro prêmio que eu recebi, eu falei, nossa, agora minha vida tá feita. Nada muda, nunca vai mudar. Então, assim, é claro que se for o Oscar, sim, mas até chegar um Oscar na vida de algum ator brasileiro, isso é quase impossível. Mas é isso, entende? Tipo, um prêmio é super legal, é super significativo, mas ele não abre portas automaticamente para você, mas te dá um respiro, assim, sabe? Me dá uma sensação de tipo, tá, Rafael... De mais seguro, né? Porque a gente é muito sozinho, né? Sim. Nas escolhas e nas coisas que a gente faz. Eu sou muito sozinho. Então eu não pertenço a um grupo de teatro, eu não pertenço... Sabe? Eu não tenho isso. Então tem horas que as suas inseguranças como artista, porque você tá... É uma coisa muito subjetiva, você gostar do que eu faço, o outro pode odiar o que eu faço. Então é muito subjetivo. Então... É só uma sensação de que, tipo, olha só, acho que é mais ou menos, estou trilhando um caminho que é mais ou menos por aí mesmo, ou não, né? Então, é assim que eu encaro, assim, sabe? As coisas e os prêmios, as indicações que eu tive. Nesse sentido, assim, eu acho que me dá um pouco mais de... respira um pouco, porque a gente é muito ansioso, né? Você é muito ansioso, você fica, ai meu Deus, não, vou abrir uma brigadeiria. Não, eu vou abrir uma agência. Já abri 2 CNPJs em 2 minutos de conversa com você. A gente tem 2 empresas, né? Então é isso, porque não é palpável, né? A gente trabalha no subjetivo. E eu acho que também a gente tem uma mente fértil, né? E não que não seja uma possibilidade ter várias coisas. Eu acho que a gente consegue lidar com essas coisas. Mas a exposição, ela é muito vulnerável. Sim. A gente precisa fazer terapia e se dar conta das nossas potências, porque é muito vulnerável se expor. Sim. Imagina se ali todos os dias, durante 3 horas, 400 pessoas te olhando. Não, e eu acho que os atores que se alimentam disso, de tipo, sou muito bom, olha como eu recebo o prêmio, olha como eu sou legal. É muito louco, como que funciona? Eu acho que, não sei se é bem por aí, assim, né, porque é volátil, né, é uma coisa muito, esse trabalho, foi agora. Pode se machucar muito, né? Pode se machucar muito, e é isso, né, se você acreditar muito nisso, eu acho que você tá... Acho que não dá pra acreditar, acho que é diferente do gerente do banco, ele tem certeza que ele vai subir de cargo, né? Até porque, gente do céu, Gwyneth Paltrow ganhou de Fernanda Montenegro. Entende? É muito subjetivo. No filme mais maravilhoso do que mundo, então assim, são muitas questões, são muitas coisas envolvidas, entendeu? Então Exatamente, não é só sobre também ser bom, né? Sobre todo o trâmite executivo da coisa. Tem toda uma coisa em volta, por trás. Tem quem você conhece, com quem você se relaciona, com quem... Tudo isso conta.
Isso conta na escalação de um elenco, a gente sabe Sim. que conta na escalação Quem de o um universo está precisando colocar em foco agora, né? Exatamente. Tem muita Tem coisa. muita coisa. Me fala, você gosta mais de fazer cinema, televisão, teatro, de escrever pra quem? Pra cinema, TV, teatro? Eu nunca sei Já responder essa escreveu pra pergunta. televisão? Já. Escrevi uma série, né? Me conta. Pro Canal Brasil, que chama Chuva Negra. Que você pode assistir. Eu sei, o ator esteve aqui, um deles. Quem Dudu veio? Oliveira. Ah, o Dudu. Que demais. Eu escrevi e dirigi essa série. Eu ainda não assisti, quero assistir. Assista. Eu tô voltando pro streaming, que eu tava um pouco longe. Tá. Agora eu tô voltando. Tava o quê? Não, que eu comecei a ler livros, que eu me propus a ler 40 Entendi. páginas por dia de um livro que eu queria acabar. Uhum. Então era uma escolha, ou eu consigo ser Com mãe, certeza. assistir a série, ou ler o livro. Daí eu ficava com ser mãe Dá e ler o desespero. livro. Eu tenho muito esse desespero, você não tem? Tenho. Quando eu começo a conversar com as pessoas e todo mundo viu tudo e conhece todos os cantores Daí você novos, olha eu falo, no meu Instagram, Deus. todo mundo falando a mesma coisa, eu falo, gente, eu Deus. salvo, porque depois eu vou lá nos salvos falar, eu tenho que ver isso. Não, mas eu tenho aquela síndrome, né? FOMO, não é? Não sei como É. chama. Mas eu tenho essa síndrome, assim, porque eu vou entrando em desespero. Porque as pessoas vão... Todo mundo viu tudo e sabe tudo, quem é o cantor novo, quem é não sei o quê, e eu já não conheço. A pessoa Eu tem não sei 40 muito. milhões de seguidores e eu nunca vi na vida. Eu falo, meu Deus, em que mundo eu Exatamente, eu falo, vivo? como que essa pessoa tem 40 milhões? Eu nem sei quem é. Tipo, pegar o elevador comigo, eu acho que ela vai ficar sem graça, porque eu não vou nem Pois notar. gente. E a gente, né... Sei Mas lá, é eu que a falo, vida é gente, muito rápida. é E muito quando eu rápido. vejo, eu tô dormindo já, amor. Me perdoa. Não é nenhum desmerecimento. Em eu algum preciso momento fazer a um gente se brigadeiro, eu conhece. preciso botar uma criança pra dormir, Não gente. é, exatamente. Ler um livro, ver uma peça. Não é? São as preferências. Mas É eu tô isso. voltando pro streaming. Tô assistindo até uma série agora, Treta, chama. Já ouviu falar na eu Netflix? eu vi lá no Netflix. Estúdio mas não- A24. Tá. Maravilhosa. Ah, é do A24? Não sabia. É, muito legal. ver. Mas quando acabar, eu vou começar a Chuva Negra. Eu amo assistir coisas nacionais. Ah, que legal. Eu O acho Chuva que Negra, tem- ele tá no Canal Brasil e no Globoplay É. Plus, eu acho que Globoplay mais canais, uma coisa assim. E também no Now, Aham. da NET, quem tem. E é uma série que o protagonista é um ator com síndrome de Down, então a história toda foi construída um pouco Que dando demais. voz a esse protagonista, assim. Mas não é só sobre isso, quer dizer, não é só sobre isso não, né? Falei muito errado essa frase, mas não é... Não é querendo também, colocar... É também entendi, sobre é sobre isso, um universo né? muito É um grande. universo que a gente traz outras questões junto com essa história. Então, a gente tem a questão trans, tem a questão de um casal gay, tem um preto na história e também fala mais sobre família, sobre relações familiares. A série é sobre família, sobre uma família que se desestrutura a partir do sumiço do avião com os pais dessa família, pai e a mãe, Uau. desaparece e essa família começa a entrar em colapso. E eles precisam se reorganizar para continuar vivos a partir da morte dos pais. Então, e essas figuras elas transitam ali no meio. Então, é uma série que fala mais sobre família e relações familiares, acima de tudo. E esses personagens que estão na sociedade, estão Sim. nas nossas casas, né? É uma coisa que tá engatinhando ainda É. e... Não, e todo personagem, assim como os personagens gays nas histórias e novelas eram sempre personagens sem família, Uhum. amiga da protagonista, a pessoa mais alegre do mundo, É. porque ela era um adereço, Uhum. nesse caso também, né? Então, a gente já tinha visto atores com síndrome de Down em novela, mas eles sempre são uma parte da história, né? Eles não estão realmente protagonizando, ou não tem um protagonismo, vamos dizer assim, tipo, como atores, como artistas ali. Parece um café com leite, né? Às vezes até a história gira em torno daquilo, mas eles deixam o café com leite porque dá É, trabalho, uhum. porque é diferente, é não sei o quê, papapá. E as pessoas querem incluir, porque é legal incluir, tá na moda. Mas não querem mudar as mas não estruturas, querem né? mudar as estruturas. Então, para a gente fazer uma série com um ator protagonista com síndrome de Down, eu tive que retrabalhar a equipe inteira, a maneira de produção, que maneira a gente vai estudar esse texto, eu preciso ter uma preparação anterior com ele, com esse ator, eu preciso que ele conheça os atores antes de entrar em cena. Não é chegar e falar assim, ó, 10 episódios, decora aí João e aparece tal dia para gravar, como é normalmente, entendeu? Então, só que as pessoas não querem fazer isso, porque dá trabalho, é diferente, é atípico. É. Só que você quer incluir, quer falar sobre isso, então mude, aceite, inclua, né? Então é isso. Então a tentativa dessa série é fazer isso, é tipo mexer um pouco na estrutura. Então toda a minha equipe foi preparada para receber o João, a maneira que você vai falar com ele, a maneira que ele gosta de ser tratado, a maneira que ele gosta que encoste nele ou não, para colocar o microfone. Então a gente precisa trabalhar e tratar para que a sociedade como um todo se transforme. E a gente começa transformando a partir dos bastidores também, né? Sim. Então assim, eu preparo a minha equipe, eu converso com todo mundo. Se alguém fizer uma piada homofóbica aqui,
não volta, porque eu preciso que o meu ambiente de trabalho, eu não posso fazer um discurso lindo de diversidade, né, que está na moda, vamos incluir, ó, tem o preto aí, tem o viado, tem todo mundo, e eu não executo isso dentro do set. E o que a gente mais vê nos sets de filmagem é isso, né? Quantos atores gays que você conhece? Muitos. Quantas atrizes lésbicas você conhece? Muitas. E o quanto essas pessoas não têm que ficar dentro do armário ou não podem falar sobre isso, porque a própria estrutura de artistas que estão atrás nos bastidores fazem com que isso aconteça. São os diretores, são os produtores, são as pessoas que estão por trás. É o Cabo Man, é o cara que faz piadinha imprópria para mulher, machista ali. E a gente está lá defendendo uma coisa e está lindo porque o autor está escrevendo sobre isso, mas nos bastidores está rolando uma guerra. Né? Aquele medo de ser quem se é, que é, você falou, porque você está sendo humilhado, você está sendo, né? a sua vergonha está sendo toda hora colocada dentro de você. Tenha vergonha, tenha vergonha, tenha vergonha, porque o cameraman não sabe falar. E a gente precisa educar essas pessoas. Se a gente fala de arte, a gente trabalha com arte. A gente precisa educar. Não adianta eu falar, eu não vou escalar esse cara aqui porque não imprime macho. Não vou não sei o quê porque, não. Entendeu? Não, ela é muito piranha, não imprime mocinha. É isso que a gente escuta dos produtores de elenco. Dos produtores de elenco que são gays, que são lésbicas, que trabalham com arte. Então, assim, como é que você muda? Se a estrutura por trás não muda? Não muda. Então, o que a gente tem que fazer? Dominar todas as áreas. A gente tem que fazer dominar, isso. Você tem que produzir, você tem que dirigir, você tem que escrever, porque aí você vai mudando do jeito que dá na base. Entendeu? Você tem que transformar a base, quem está por trás. Produz seu programa, produz gente, falou coisa errada aqui, vai assinar. Claro. Vou te ensinar como é que é. Não aprendeu, tchau, vou pôr outra pessoa que sabe lidar, que sabe se comportar. É isso. É sobre escolher o que é bom não só para mim, mas para a sociedade, para mudar todos. A gente precisa educar todo mundo. Quem está em volta, né? É. Que é difícil mesmo, né? A gente dá 5 passos para frente e volta 4 para trás, mas assim, tem que confiar naquele 1 passo que foi dado, entendeu? Nessa diferença, que é devagarzinho mesmo. E é assim que funciona. Lá com o João, por exemplo, eu tive muito medo no começo que eu estava escrevendo essa série de não conhecer o assunto. Então eu fui, visitei, conheci, conversei, li livro, vi filme. E ao mesmo tempo as pessoas ficavam me apavorando, assim, sabe? Mas você mandou alguém ler pra ver se não tá falando nada errado. Mas a sociedade é não sei o quê, o grupo de não sei o quê. E aí um dia, antes de tudo, eu tinha escrito já a série, eu falei, gente, quem pode me ajudar com isso é a mãe do João e o João. Mandei a série pra eles lerem e falei, olha, se tiver alguma coisa que te incomode, aqui você me fala. Ela fez uma alteração, pra não dizer que não fez. Ela fez uma alteração que foi, como eu tinha escrito para um personagem, para um ator mais novo que o João, uma hora que ele brinca de super-herói, eu tinha colocado uma coisa meio Superman. Daí ela falou assim, para a idade do João, acho muito infantil ser Superman. Pode ser uma coisa um pouquinho mais adulta. E eu fiz essa mudança para Don Quixote, que era uma coisa que ele gostava. Mas foi só isso. E aí eu falei para ela, tô com muito medo, porque assim, eu tenho medo de alguma maneira estar fazendo uma coisa que o João não faria, ou que alguém com síndrome de Down não faria. Daí ela falou assim, Rafael, ele é só mais uma pessoa com síndrome de Down. Cada pessoa é de um jeito. Então um não gosta de barulho, o outro gosta de barulho, o outro gosta de música, o outro gosta de dançar. Um é mais forte, um é mais severo, um tem uma outra doença associada, né? São graus, um outro tem uma outra coisa associada a isso. Então não se preocupe, é um ser humano, é uma pessoa com a sua individualidade. O personagem, o Lucas, que é esse garoto com síndrome de Down, é assim, ele se comporta assim. E tá tudo certo. E foi muito legal, foi muito libertador eu entender, porque eu também vi com a pluralidade que a gente tem que ver, né? Eu não vi ele de uma maneira caricata. Sim. Né? O cara com síndrome de Down não gosta de barulho alto. Tem que comer em tal horário, porque senão à noite não existe essas regras. Que as outras pessoas ficam querendo passar pra gente, tá? Não, porque o cara que tem síndrome de Down à noite não sei o que. Porque a pessoa acha que estudou e que... Só que ela, que é só aquilo. Não sei o que ela estudou. Eu falo, gente, você estudou aonde? Porque é um espectro. O autismo, por exemplo, é um espectro. Nenhum autista é igual ao outro, assim como nenhuma pessoa que tem síndrome de Down, que nasce assim, não são iguais. Eu não sou igual a você. Exatamente. Não tem essa, entende? São seres humanos. A gente é muito diferente. Mas é que é muito doido pra sociedade não colocar a gente numa caixinha de... porque eles ficam tentando catalogar, né? Existe a galera
que adora catalogar. Então você é isso ou você é aquilo. Se você é isso, você se comporta assim, assim, assim. Ai, que preguiça. E é isso. Então a gente tem que ficar fazendo... Não, peraí, eu não sou isso aqui, eu consigo fazer isso assim, eu sou diferente assim. E tem que fazer com amor, porque eu sinto que a gente tem que ir bem pelas beiras ali, porque às vezes é perigoso até na correção. Às vezes eu tento corrigir, daí vem alguma coisa violenta pra mim. Tem uma entrevista da Thaís Araújo no podcast, acho que da Giovanna Eubank, que eu achei muito legal, assim, que uma hora ela fala sobre... Você lembra que a Giovanna tava e ela passou por uma situação de racismo com os filhos dela, acho que em Portugal e tal, e ela saiu meio que gritando e tal, ela falou, eu viro uma leoa, eu sou não sei o quê, e a Thaís fala uma coisa que é tão legal que eu não vou saber reproduzir, mas quem puder, procure. Mas ela fala isso, assim, que pra Giovanna fala, tudo bem, eu te entendo, mas às vezes, tudo bem eu educar, às vezes eu tenho que educar através do amor, o outro que não conhece, porque nem sempre é no grito que a gente vai conseguir educar essas pessoas. As pessoas às vezes não tiveram esse contato. Então, e é tão legal o jeito que ela fala, assim, sabe? A maneira que ela lida com questões assim, e que me lembrou muito isso que você está falando, assim, sabe? Porque às vezes você só impor a sua que às vezes visão, dá muita vontade mesmo da gente explodir, falar, você é louco. Dá muita vontade. Mas às vezes faz parte da nossa... Entendeu? É o seu caminho, é o seu destino, é a sua... Deus te mandou esse presente. Sim. Então, desembrulhe com amor. E sobre tudo, né? Sobre tudo que a gente quer que mude, né? Eu quero um planeta que não tenha pessoas racistas. Eu quero que todos os meus amigos da comunidade LGBTQIA+, falem que são, porque... Foda-se o mundo, ninguém esconde nada, ninguém esconde, eu sou médico, eu sou hétero, eu sou isso. Por que meu amigo gay não pode falar que é gay? Não pode usar a roupa que ele deseja usar? Porque ele não tem... O errado é quem tá produzindo violência. E não quem tá sendo feliz e muitas vezes não fazendo nada. Eu falo, você não tá fazendo nada, gente. Que se tá se incomodando, vai fazer terapia. Tem alguma coisa aí que você não cuidou. Vai lá. É uma loucura. Então, aí, nem todo momento a gente consegue ser carinhoso. A gente quer gritar mesmo. A gente quer gritar falar, mesmo. Poxa, tem câmeras ligadas aqui? Porque minha vontade... É de pegar esse copo d'água e jogar na sua cara. Às vezes, quando a minha filha tá perto, por ela ser criança e não ver a mamãe se transformando numa Power Rangers, ainda eu falo, filhinha, moça, vem cá. Entendi. Mas nem todo vez, não dá. Imagino que sim. Tô muito feliz que você veio. Obrigado. Olha, eu quero ser sua amiga, Rafael. Meu Deus do céu. Você falou coisas muito importantes. Que bom. Muito... Caramba. Eu tô meio quieto hoje, né? Tô meio silencioso, mas eu disparei a falar aqui. Caramba, eu gostei muito. Tô muito feliz. Se você puder agora, por favor, fale o que é a herança. Quem for assistir agora, sem dar spoiler, lógico. Tá. A herança. Convidar as pessoas para... Também, tudo. O que é a herança? Bom, o que é a herança? A herança é uma peça de teatro que foi sucesso na Broadway, foi sucesso na Inglaterra, foi sucesso em vários países e que foi trazida para o Brasil para falar um pouco sobre a história da comunidade gay e a herança que nós temos, né? Passado, presente e futuro, que a gente vai deixar para as próximas gerações. O que essa comunidade sofreu, o que essa comunidade tem de bom, de ruim, de legal, de desprezível, e humanizar mesmo essas questões todas e trazer à tona. Eu acho que a herança ela traz para o centro da discussão, assim, ela traz para um teatro comercial, Teatro Raul Cortez. A gente não está fazendo teatro pelas bordas, a gente está no meio, está no mainstream, falando de coisas que ficam sempre à margem. Então essa é a importância de você assistir, de você levar o seu pai, de você levar seus amigos, levar aquele grupo de amigos que vai no bar para ver essa peça. A gente está levando um tema que não tem como fechar os olhos para o mainstream, entendeu? Para o centro da coisa toda, que é uma coisa rara de acontecer. Então eu tiro meu chapéu pro Bruno, tiro meu chapéu pro Zé, por eles terem encarado esse risco de trazer e produzir essa peça aqui no Brasil. E a gente não sabe até quando fica em cartaz. Ela acaba essa temporada agora no final de agosto e talvez acabe para sempre. Então quem tiver a oportunidade, porque é um elenco muito grande, é uma peça difícil de se montar. Então quem tiver a oportunidade e quiser viver uma história, independente do que se acho que a história fala por si só, sabe? É uma história linda de se ver, é como se você estivesse assistindo um livro ou vendo uma série de 6 episódios. Então, independente do que você do que você gosta, vá assistir. Ajude as pessoas que sempre foram invisibilizadas pela sociedade o tempo todo, ajudem elas a serem vistas por você.
e pelos seus amigos. A herança. Que Teatro Raul lindo. Cortez. Tô muito feliz, quero ser sua amiga. E já somos. Eu já sinto um maior carinho por você, cara. Que louco, né? E... De verdade. que bom. A sua fala é muito importante. Que bom que você escreve, que bom que você tem você no teatro, que tem você no streaming. Eu vou assistir urgente, Chuva Assiste, Negra. assiste, que E você depois vai eu te gostar. chamar pra gente vir conversar mais de bom. Chuva Negra, se traz alguém junto. Tá, fechado. Tem mais uma peça minha, posso fazer mais um comercial? Pode, claro que Tem pode. uma peça minha que estreou essa semana no Rio de Janeiro, no CCBB, que chama Kafka e a Boneca Viajante. Ah, eu já vi coisas dela aí por aí. Que é uma peça musical. É a Uhum. primeira vez que eu escrevo uma peça musical que conta a história do Kafka, de um conto dele que é bem conhecido, assim, de uma história que ele encontra uma menina chorando num parque, e aí pergunta o que aconteceu, ela fala, perdi minha boneca. Ele fala, não, sua boneca não foi perdida, ela tá viajando. Ah, como é que você sabe? Ela me escreveu uma carta, e eu vou trazer para você. E ele passa semanas, é uma história que se diz verdadeira, e ele passa semanas levando cartas dessa boneca para essa menina, para tentar ajudar essa menina a entender a perda e se descolar um pouco da boneca. É uma peça bem, bem bonita, tem a Alessandra Maestrini no elenco, André Dias, comecei a falar o elenco, agora me ferrei, né? Lilian Valesca e Carol, o sobrenome dela é Garcia, Carol Garcia, já tá bom. Já tá bom. E que é uma atriz maravilhosa lá Tem do Rio. Instagram da peça? Tem Instagram da peça, direção do João Fonseca lá no Rio de Janeiro. Então é uma peça bem família, assim, bem, bem leve, e que eu tô muito feliz com o resultado, assim. Queria que as pessoas pudessem assistir, é para todas as idades. Que bom. Que bom que tem você em vários lugares. Iba. Que bom que tem você aqui. Volte sempre. Obrigado. Tô muito feliz. Quero fazer coisas juntas, hein? Vamos fazer, Quando eu vamos desligar fazer. a câmera, a gente vai abrir um Pronto. CNPJ. Desculpa, É isso. mundo! Obrigada, beijo. Rafael Primor. Iba.